Corinthians em recuperação judicial? Vídeo de hoje do canal do Nicola vai contar sobre a sugestão da Ernest Young aos dirigentes alvinegros e o que significa isso. Bora te atualizar também sobre uma reunião do Palmeiras com dirigentes do Liverpool, marcada para essa semana por conta de Lúcio Rodrigues. Já no São Paulo, números bem melhores desde a saída de Thiago Carpini. No Flamengo, abismo financeiro em relação ao seu adversário na Libertadores da América. Preciso te contar também sobre a chance de a Crefisa, através de José Roberto Lamáquia, entrar na parada para comprar o Cruz Maltino, caso a 777 de fato saia. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações e comentarem sobre aquilo que quiserem. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa mais confiável do mercado. Tô colocando na tela jogos dessa segunda-feira à noite pela Série B com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Ceará e CRB, vou de vitória do Ceará. Tem Ponte Preta e Amazonas, vou de vitória da Ponte. Já para o confronto entre Santos e Guarani, vou na vitória do Peixe. Nessa terça-feira começam os jogos de volta das semifinais da Liga dos Campeões. Teremos Paris Saint-Germain e Dortmund, vou de PSG. Na quarta-feira, Real Madrid, Bayern de Munique, vou de Real. E você, gosta de dar seus pitacos? Manja de futebol? Vem se divertir comigo na Betano. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e vem se divertir na casa de apostas mais séria e confiável do planeta. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre contratação do Cruzeiro, mas calma, não se trata de reforço para o time em campo. A Raposa acaba de fechar a chegada de Rafael Vieira, que era o chefe do Departamento de Observação e Inteligência, além de análise desportiva lá no Curitiba. O profissional indicado pelo Alexandre Matos vai exercer a mesma função no Cruzeiro. Para completar sobre a Raposa, queria esclarecer um tema que surgiu durante o fim de semana. Publicaram que o Palmeiras chegou a oferecer 20% do valor de uma venda futura do Messinho quando tirou ele do Cruzeiro da base em 2021. Conversei com o presidente, ou ex-presidente, Sérgio Santos Rodrigues, era ele quem mandava no Cruzeiro na época. Ele assegura que ninguém do Palmeiras fez qualquer sugestão nesse sentido. Ele até pede que as pessoas do Palmeiras apresentem qualquer documento, troca de mensagens ou algo do tipo, mostrando que o Palmeiras fez sugestão. Ele assegura que se essa proposta tivesse chegado, é óbvio que ele teria aceitado. Para completar o giro de notícias, um bastidor interessante / complicado para o Vasco. Hugo Moura, atleta que pertencia ao Atlético, foi emprestado para o Vasco e completou nesse domingo seu quarto jogo com a camisa Cruz Maltino. O contrato de empréstimo previa a obrigação da compra caso ele fizesse 4 jogos. E foi justamente nesse quarto jogo que ele acabou sendo expulso contra o Atlético Paranaense, deixando o Vasco na mão. O Vasco perdeu por 1-0 e agora o Vasco vai precisar pagar cerca de 10 milhões e 600 mil reais ao Atlético Paranaense. Para piorar o cenário, metade dessa grana fica para o Flamengo, que era dono de 50% dos direitos econômicos. Bora falar agora sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Cenas lamentáveis, muita gente perdendo tudo, vários falecimentos, e nas últimas horas Renato Gaúcho foi resgatado. Foi a própria filha do Renato, a Carol Portaluppi, quem contou que ele não estava conseguindo sair no hotel onde mora, lá em Anchieta, um dos bairros de Porto Alegre mais atingidos, e um grupo de pessoas conseguiu resgatá-lo lá do hotel. As imagens que foram divulgadas apresentam o Renato já em plano firme, sem água, saindo de um carro. Durante todo esse período o Renato ficou sem poder falar no telefone, até porque as linhas telefônicas estão cortadas, e também sem luz no hotel. Situação dramática para o técnico do Grêmio. Várias outras pessoas em muitas cidades do Rio Grande do Sul passam pelo mesmo. Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo cobra 3 clubes brasileiros na Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que funciona como uma espécie de palco para debates, para cobranças de atrasos. O Atlético cobra, por exemplo, do Vasco 17 milhões e 100 mil reais. São 13 milhões e 200 mil reais pelo Jair e mais 3 milhões e 900 mil pelo Paulo Henrique. Já o Fluminense deve ao Galo 13 milhões e 600 mil, pelo menos 13 milhões e 600 mil referentes às contratações de Guga e Keno. Há também um valor que não foi divulgado nem revelado pelo Vitor Mendes. Para completar, o Ceará deve
9 milhões e 600 mil reais ao Atlético pela compra de Guilherme Castilho. Hora de falar sobre o Palmeiras, semana decisiva na tentativa de contratar Luciano Rodrigues, o atacante de 20 anos de idade que pertence ao Liverpool do Uruguai. Nessa semana os times se enfrentam em Montevidéu, lá no Uruguai, e dirigentes do Palmeiras pretendem se aproveitar de um encontro que acontece normalmente na véspera de partidas para tentar avançar nessas tratativas. Estão empenhados nessa missão a presidente Leila Pereira e o diretor de futebol Anderson Barros. Antes de gravar o vídeo, eu ouvi de uma pessoa próxima ao Luciano Rodrigues que essa reunião pode sacramentar a transferência do atleta. Luciano Rodrigues já demonstrou a intenção de fechar com o Verdão, tem conversas avançadas em relação a salário, direito de imagem e luvas, mas falta um acordo entre os clubes. Quero contar para vocês que se o Liverpool insistir nos 15 milhões de dólares, não haverá negócio, tá? Palmeiras assegura que quer o jogador, que entende ele como um reforço super interessante para o lugar do Endrick, mas não acha que vale a pena gastar 15 milhões de dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 76 milhões de reais. Luciano Rodrigues, que na atual temporada, somando jogos pelo Liverpool e pela seleção uruguaia, soma 21 partidas e 10 gols marcados. Paulo Pitombeira, representante do atleta, é quem cuida da carreira do Luciano desde agosto do ano passado. E aí tem uma curiosidade, o Luciano Rodrigues ganha lá no Liverpool 2 mil dólares por mês. Já o Paulo Pitombeira paga como uma ajuda de custo mais 4 mil dólares. Salário de juvenil para alguém que pode render num futuro não tão distante 15 milhões de euros. O Luciano é pretendido pelo Palmeiras, pelo Grupo City, que tem a intenção de colocá-lo lá no Girona da Espanha, além de um clube argentino, no caso o River Plate. Bora falar agora sobre José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, e a possibilidade dele adquirir a SAF do Vasco, que hoje pertence a 777. Antes de gravar esse vídeo, uma pessoa que conhece bastante dos bastidores do Vasco me procurou para contar que o Lamacchia está observando com muita atenção tudo o que está acontecendo entre 777 e Vasco. As dificuldades financeiras da empresa norte-americana, que foi recentemente acusada de fraudar 1 bilhão e 700 milhões de reais de um empréstimo. Ela apresentou garantias bancárias que não existiam para esse banco, que está cobrando na justiça norte-americana o ressarcimento. Para piorar, a 777 tem até 30 de setembro para aportar 270 milhões de reais nos cofres do Vasco, sob o risco de perder a SAF do clube. E é nesse contexto que o Lamacchia, velho aliado do Pedrinho, presidente, essa amizade começou antes mesmo de o Pedrinho se tornar presidente. Você vai lembrar que existiram vídeos dos dois em que o Lamacchia se declara apoiando o Pedrinho e prometendo ajuda para o Vasco. Essa pessoa com quem conversei antes de gravar o vídeo, ela assegurou que se o Vasco precisar de um investidor, o Lamacchia pode ser uma solução. Lamacchia que já se comprometeu a comprar os naming rights de São Januário, naquela grande reforma pela qual vai passar o estádio Cruz Maltino num futuro não tão distante. Não quero passar impressões ou expectativas falsas para o torcedor do clube, mas posso assegurar que existe uma conversa, existe um movimento de pessoas próximas ao Pedrinho para que o Lamacchia possa ser o investidor da SAF do clube se a 777 de fato for embora. Ah, Nicola, mas será que o Lamacchia tem dinheiro? Sim, tem dinheiro de sobra. Ele e a Leila Pereira têm um patrimônio estimado em 8 bilhões de reais, que fazem do casal um dos mais ricos em território brasileiro. Você gostaria dessa mudança? Sai 777, entra José Roberto Lamacchia. Só para quem não associou o nome à pessoa, o Lamacchia é marido da Leila Pereira, ambos são donos da Faculdade das Américas, da Crefisa, entre várias outras empresas. Ah, só mais um detalhe importante, Lamacchia é palmeirense fanático. Leila Pereira era vascaína na infância e adolescência, até que se encontrou, conheceu o Lamacchia e acabou adquirindo carinho pelo Palmeiras. Hoje a presidente do Palmeiras, hoje o Palmeiras tem como presidente alguém que é Cruz Maltina desde a infância. Bora falar agora sobre o Corinthians, informação exclusiva. Assim que tomou posse como presidente, o Augusto Melo contratou a Ernst Young, uma das maiores empresas do mundo, para fazer uma consultoria. A ideia é que a Ernst Young encontrasse os principais problemas do clube e apontasse soluções. A Ernst Young vem fazendo esse levantamento desde o primeiro dia da gestão do Augusto Melo. E entre outras coisas, ela já sugeriu a contratação de um CEO, mas não para por aí. Consegui apurar com exclusividade que a Ernst Young estuda a sugestão ao Corinthians da recuperação judicial. Nicola, o que se trata a recuperação judicial? É o passo mais pesado, é a medida mais drástica para um clube ou uma empresa que encontra enormes dificuldades financeiras. É uma forma de
você garantir que esse clube ou essa empresa continuem existindo diante de um grande acordo com credores. Esses acordos podem ter até 90% de desconto. Em troca, essa recuperação judicial se torna algo extremamente severo na fiscalização. E se o clube ou a empresa não cumprirem com o que foi combinado com o juiz e com os credores, esse clube pode ir à falência ou à empresa. Existem outras duas possibilidades mais amenas, mais brandas. O regime centralizado de execuções é a recuperação extrajudicial. Então, se a Ernst Young em algum momento pensou, cogitou e já sugeriu em reuniões semanais que acontecem entre os executivos da empresa e dirigentes do Corinthians esse caminho da recuperação judicial, é porque entende-se que a condição financeira, mais do que financeira, né, a condição do Corinthians hoje é grave, é pesada. Dívidas de 2 bilhões de reais com a inclusão do estádio, além de pessoas não capacitadas a tomar uma gestão profissional. Esse é um dos levantamentos também feitos pela Ernst Young, por isso a sugestão da contratação de um CEO, que tentaria dar um ar profissional à gestão de Augusto Melo. Só para completar, em meio a toda essa confusão, ainda há uma série de problemas de bastidores e políticos. Pessoal da oposição trabalhando fortemente pelo impeachment do Augusto Melo, entre outros motivos, por causa do pagamento de 25 milhões e 200 mil reais que está sendo feito a uma empresa pela intermediação no negócio da VaideBet. Essa empresa, que nunca havia trabalhado com intermediação, é de uma pessoa muito próxima ao diretor de marketing do Corinthians e alguém que fez campanha pela eleição de Augusto Melo no fim do ano passado. Quero falar agora sobre o São Paulo, que evolução do tricolor desde a saída do Thiago Carpini. São Paulo, que não conseguia bons resultados com seu antigo técnico, viu 5 jogos com 4 vitórias e um empate desde a sua queda. O único jogo em que o São Paulo não venceu contra o Palmeiras, empate no Morumbi. As outras vitórias, 3 delas sob o comando de Luiz Ubeldia. O tricolor venceu muito bem o Barcelona em Guayaquil por 2-0 na Libertadores, venceu a Águia de Marabá fora de casa por 3-1 e fez 3-1 no Vitória nesse final de semana no Barradão. Já o jogo que logo depois da saída do Carpini, mas que ainda não tinha o Zubeldia no comando, 3-0 contra o Atlético Goianiense, também na condição de visitante. São Paulo, que tinha enorme dificuldade em vencer fora de casa, ganhou os últimos 4 jogos longe dos seus domínios. E agora o tricolor enfrenta mais um jogo fora de casa contra o Cobressal, Libertadores da América, enorme chance de o São Paulo voltar a vencer. Depois, 2 partidas em casa contra Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Gostaria que você usasse o espaço para comentário, para dar uma nota de 0 a 10 para o Zubeldia nesse início de trabalho, que mais tem te chamado a atenção de maneira positiva e negativa nesses primeiros dias do treinador argentino. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre o enorme abismo financeiro entre Flamengo e Palestino, adversários nessa terça-feira, lá no Chile, em jogo da Libertadores da América. Partida de ida, o Flamengo não jogou bem, mas venceu o Palestino no Maracanã. Queria destacar que a folha salarial do Palestino para toda a temporada de 2024, incluindo jogadores e comissão técnica, gira na casa dos 12 milhões e 400 mil reais. Ou seja, dá para dizer que o custo mensal do Palestino vai girar na casa de 1 milhão de reais por mês. Detalhe, o Flamengo hoje gasta na casa dos 35 milhões de reais por mês com sua folha salarial. E pelo menos 10 jogadores do atual elenco ganham mais do que todo o elenco e comissão técnica do Palestino. Só para vocês entenderem um pouquinho do enorme abismo financeiro que separa esses dois times. Tem mais. O Flamengo planeja para essa temporada, a estimativa é de um faturamento acima de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já o Palestino fatura ou planeja, estima faturar 22 milhões e meio de reais. 2% de tudo aquilo que o Flamengo pretende arrecadar ao longo do ano. É bem possível que o Flamengo supere essa expectativa de 1,1 bi, vai bater 1,2, 1,3, depende muito das vendas dos atletas, das conquistas de títulos, mas realidades financeiras completamente diferentes. Nicola, então quer dizer que o Flamengo já ganhou? Não. Isso é futebol. E o futebol é tão apaixonante exatamente por conta da dificuldade. Às vezes, times bem pequenos com muito menor capacidade financeira são capazes de pregar peça. E o Flamengo do Tite não passa aquela confiança toda, então não dá para cravar a vitória do Fla, embora admitamos o Flamengo é favorito. E você tem palpite para o jogo dessa terça? Já usa o espaço para comentário e fala também o que você pensa a respeito do trabalho do Tite. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Nos encontramos às 7 da noite. Tem programa do Nicola. Tchau!